No fundo, a gente vai saber resolver mais coisas, apesar de ficar uma vozinha falando, cara, tem que estudar muito ainda, né? Não acontece com você? Cara, o tempo inteiro, essa sensação. Quanto mais eu leio, quanto mais eu assisto aula, mais eu percebo que eu preciso mais estudar, ler e assistir aula, sabe? E pra além disso, colocar em prática. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um episódio aqui do Alumni, essa série original da Rocket City, onde a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre jornadas, sobre o impacto que a tecnologia está causando na vida das pessoas. E eu, graças a Deus, nunca estou sozinho aqui, estou sempre com alguém muito incrível, com algum ou alguma alumni. Alumni é um termo universal para dizer ex-aluno, mas a gente também transforma para aluno, para pessoa que está acompanhando a jornada da Rocket City, porque a gente sempre tem muita história para contar aqui. E hoje estou com uma pessoa incrível aqui, chamada Simara, e estou muito feliz por ela estar aqui. Simara Conceição, ela é dev na ThoughtWorks, é uma empresa de Chicago, lá nos Estados Unidos, com sede em vários países, inclusive aqui no Brasil também. E a Simara já foi professora no Reprograma, então a gente vai conhecer a história dela, muito incrível, sobre ser professora, sobre essa ideia de continuar aprendendo. A Reprograma, então, é uma ONG que promoveu a inclusão de mulheres na tecnologia através da educação, e a gente vai entender melhor como que a Simara participa disso. Além do mais, dessa comunidade também, ela tem uma comunidade dela, no podcast dela, chamada Quero Ser Dev, que é um podcast muito legal. O público é, claro, maior mulher, as convidadas são meninas, mas, cara, se você também tá a fim de assistir, assiste, porque ela falou que ela recebe muito feedback também da galera ali, porque fala muito sobre educação, fala sobre tudo que ela tem aprendido, que as meninas têm aprendido e como isso tem gerado tanto impacto para trazer mais pessoas pro mercado. Então vale muito a pena a gente assistir. E a gente vai ver, então, porque tudo isso tem a ver com o podcast Alumni, o estudo, o aprendizado, e hoje ela tá aqui para contar a história dela, uma história incrível como programadora e as suas experiências vividas no mercado. Fala, Simara, tudo bem com você? Como que você tá? Eu tô bem, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Cara, sou sua que fã, bom tá aqui. Maicão. Caramba, que isso. Olha, com a conversa que a gente vai ter hoje aqui, você, se ainda não foi vista por algumas pessoas, vai ser vista e também terão fãs, assim como eu também já sou seu fã, porque, enfim, muito incrível essa história. Vamos aprender. Vambora. Você tá há quanto tempo na ThoughtWorks? Então, pouquinho tempo, são 2 meses. 2 meses. Mas de aprendizagem, você já parece que tem vida, sabe? Com certeza. Que é bem pauleira, é bem gostoso. Remoto. Sim, o processo foi todo remoto, né? Processo seletivo remoto. Foram 5 etapas ou um pouco mais de processo. Todas as entrevistas, todo o onboarding. Eu entrei por um programa que são para pessoas iniciantes, que chama Desenvolve, ou ThoughtWorks University. E aí foi 1 mês, praticamente, na verdade mais de 1 mês, também remoto, tendo encontros, tendo aulas, aprendendo na prática sobre o negócio da empresa, ciclo de desenvolvimento, melhores práticas de desenvolvimento. Como que funciona esse aprendizado remoto? Tem gente que tem dúvida, né? Especialmente eu acho que quem tá querendo começar e tá precisando aprender muito. Mas você sente que sim, um processo de aprendizado, né? Na verdade, eu posso até voltar um pouco lá pra, sei lá, outubro. Vai. Next Level Week de outubro. Eu acho que ali foi quando caiu a ficha, assim, do quanto eu posso aprender se eu me dedicar mais horas a ficar na frente do computador focada, sabe? Então, ali eu aprendi como eu funciono, quantas vezes eu tenho que pausar o vídeo e voltar, reassistir a mesma aula para poder fixar o conteúdo, o que eu preciso anotar ou não, o que eu preciso colocar em prática. Aí eu comecei a sentir mais como fazer isso, sabe? Como encarar o aprendizado de forma remota. E aí, começando a trazer isso também para quando eu for dar aula, para entender como é que as alunas funcionam também, sabe? O que é que eu preciso falar mais devagar, ou preciso repetir mais, ou preciso pedir para que elas não façam nada na hora, mão para cima, que só eu vou codar agora, sabe? A gente já vai falar daqui a pouco que você é professora, a gente vai conversar mais sobre isso, e você tá trazendo então uma visão que, bom, eu posso me organizar mesmo remotamente, eu posso entender um processo de aprendizado remoto. Fantástico, eu acho que eu nunca conversei com ninguém que tá organizando na cabeça, ainda mais por você ser professora, uma metodologia de aprendizado remoto. E aí, você pensa que isso aí você pode replicar, você conseguiria replicar para as pessoas?
Ai, sim, eu tenho feito isso de uma certa forma, não tão bem estruturado, porque não é escola nem nada, mas eu pensei assim, cara, a minha vida deu uma girada tão grande nos últimos 2 anos, que é o tempo que eu fiz transição de carreira para tech, que eu pensei, eu quero compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, né? Então, eu compartilho num podcast que se chama Quero Ser Dev, e também nas minhas redes sociais. E lá você está contando, então, um pouquinho de como você tem visto esse processo de aprendizado remotamente na sua empresa. Sim, e aí eu conto, na verdade, tudo, desde dicas para estudar, como foi minha trajetória. Eu convido outras mulheres também para contar como tem sido a trajetória delas. E desde o conteúdo mais técnico, sei lá, o que é front-end, o que é back-end, como eu faço para entender certos conceitos. Então, abrange muito, assim, desde temáticas de carreira até para aprendizado também. Nossa, então você vai meio que traçando sua jornada de aprendizado ali e compartilhando. Quando você traz essas meninas, só meninas, homens também? Como funciona? Então, é porque eu fiz a Reprograma. Que é um curso que é de formação para mulheres que querem virar programadoras. E aí, a maioria do público acaba sendo feminino, porque a gente sabe que é um grupo subrepresentado na tecnologia, né? Quando acaba vendo uma pessoa, né, uma mulher preta, nordestina, falando de tecnologia, acaba trazendo mais essa galera. Mas também tem homem, eu recebo mensagens no LinkedIn dos homens também agradecendo pelo conteúdo. Então, é bem diversificado o público, porém a maioria é feminino. Maioria feminino. Convidados mistos ou mais mulheres? Protagonismo feminino total. 100%, total. 100%. Muito legal, cara. Para as convidadas. Muito legal. Muito legal. Então lá, aí você troca essa ideia com as suas convidadas, tipo, olha, eu tô aprendendo isso aqui, o que vocês acham, meninas? É assim que funciona? Sim, geralmente eu faço um roteirinho e aí depende da temática. Por exemplo, eu já convidei uma amiga que não tem nada a ver com programação, ela é consultora de carreira. E aí eu trouxe ela para ela falar como é que a tecnologia ajuda ela no dia a dia. Tem uma outra amiga que ela é de uma temática que eu acho que você até gosta, gestão de tempo. E aí eu trouxe para ela para contar como é que a gente poderia otimizar o tempo para estudar. Que legal, então assim, vai permear muito mesmo esse universo da jornada da pessoa programadora, especificamente com a visão das meninas e como que elas podem estar também se motivando e inserindo no mercado, entende legal? É isso? Exatamente, é isso, fala tudo. Vou até anotar essa frase pra falar depois. Me fala assim, se você fosse deixar pro público que tá ouvindo agora, alguma ideia que você está sentindo de aprendizado remotamente na sua empresa, o que você falaria? Eu vou te contar uma coisa que tem lá dentro da empresa, que é o seguinte, a gente costuma falar muito para as outras pessoas que estão chegando agora, ou para o time, eu tô a um ping de distância. O que é que isso quer dizer? Que você tem acesso à agenda de todo mundo da empresa, e aí você consegue realmente pingar essa pessoa e pedir um momento para conversar, para tirar dúvida, para compartilhar a sua tela, enfim. Nossa. E aí eu tenho feito isso, né? Como eu acabei de chegar, eu tenho feito isso muito, sabe? Eu tô usando de verdade essa frase, estou a um pingo de distância, agendando, e aí eu começo a perceber, por exemplo, tem pessoas que são muito especialistas em DevOps, outras que são em ciclo de desenvolvimento, e aí eu vou perguntando, vou fazendo esse networking e vou agendando com elas e troco uma ideia. Nossa, é isso 15, aí. 20 minutos, já tiro minha dúvida, já aprendi um monte, sabe? Cara, então a gente tem que desenvolver um perfil proativo para trabalhar remotamente se a gente quiser resolver as coisas. A gente tem que ir atrás mesmo das pessoas, é isso, né? Sim, cara, acho que 2 coisas. Para além de proatividade, também autonomia, que é um pouco diferente, né? Você tá realmente solta, você tá na sua casa. Se você não fazer direitinho a sua lista do que você tem para fazer do dia, separar o que é compromisso que tem hora agendada, quais são as tarefas que você tem que entregar, quais reuniões são imprescindíveis você participar. E aí você usa a sua autonomia de uma forma melhor, sabe? Mais produtiva. Eu busco sempre fazer dessa forma. E no final do dia eu fico mais satisfeita, sabe? Quando eu consigo dar risquinhos de Doni. Ó, eu aprendi com a Alumni aqui. Eu vou pecar em nomes, então eu não vou nem arriscar falar o nome. Mas que ele me ensinou assim, ele falou, cara, na minha empresa, ele é sênior, né? Na minha empresa eu aprendi a dividir tarefas para que seja no máximo 3 tarefas no dia, mas 3 microtarefas. Porque dá para fazer, assim, micro que na verdade é muita coisa, mas que dá para resolver no dia.
E ele falou assim, tem vezes que eu consigo resolver as 3 e ainda pegar mais uma ou outra, e isso me deixa sempre muito motivado a continuar. Eu nunca pego uma tarefa, ele falou que eu tenha que levar mais de um dia para desenvolver ela, porque senão eu vou ficar desanimado. E se isso acontecer, eu vou aprender com esse processo a como dividir ainda mais, para da próxima vez eu resolvê-la no dia e dormir descansadão, assim, sabe? Que você terminou aquela rotina do dia e falou, pô, hoje valeu a pena eu produzir. Trouxe isso pra minha vida, amiga. Nossa, mudou tudo, cara. Eu falei, cara, é isso. Eu fazia aquelas mega... Não, essa tarefa aqui eu vou conseguir em uma semana, eu levava um mês, porque eu não conseguia, né, dividir ela certinho, e ficava ali, não, cara, um mês, não consigo, né? E assim vai. Cara, muito legal essa sua visão. Você falou da NLW. Outubro, foi o seu primeiro contato com a Rocket City? Não, cara, não era. Eu vi essa tal da propaganda do Diego o tempo inteiro me bombardeando. Mas eu posso te falar um pouco da minha trajetória, que foi meio tímida. O meu início com programação foi muito tímido. Por quê? A minha formação é em marketing. E eu tinha uma pequena agência de marketing. Então, eu usava muito tempo do meu dia para atender os clientes, para tentar fazer dinheiro entrar para pagar boletos. Claro. Então, eu estudava na hora vaga, era o contrário, sabe? Não era a maior parte do meu dia programando, estudando programação. Era o contrário, era a maior parte do meu dia com marketing e atendimento ao cliente. E horas vagas, 2 horinhas de noite, 1 horinha no final de semana, uma coisinha assim bem tímida. Mas, quando eu fiz a NLW de outubro, eu precisei ficar o dia inteiro na frente do computador, porque a aula eram 2 horas de aula, mas eu ficava o dia inteiro assistindo aquelas 2 horas, né? Eu te falei, eu aprendo diferente, eu entendi que eu aprendo mais lentamente, eu vou no meu ritmo, eu pauso, eu assisto de novo, sabe? Ainda mais Diego que fala rápido pra caraca. Então eu vou no meu ritmo. Tendo esse contato, sabe? Durante uma semana, praticamente o dia inteiro focada. Ali eu disse, não, pera lá, agora sim, eu entendi como é que eu funciono pra aprender e dizer, não, agora o nome do podcast devia até mudar, né? Não é mais Quero Ser Dev, agora eu sou Dev, sabe? Caramba! Foi meio que esse encontro, assim, a minha vivência com a Next Level Week. Nossa, cara, e você falou aí de seguir o seu próprio ritmo. Tem muita gente que às vezes acha que tem que fazer no ritmo do vídeo. Tipo, tem que codar junto com o vídeo. Aí, cara, nossa, realmente, o Diego, ele já é um 2x natural, né? Aí a pessoa fala, mano, eu não consigo, não dá pra acompanhar. E na verdade, você descobriu o seu processo. Pô, meu processo cara, eu tenho que ir no meu ritmo, não vou fazer na hora. Eu também não faço, eu gosto de assistir primeiro todo o vídeo, para eu entender tudo o conceito, até onde ele vai chegar, e aí depois eu volto e aí eu vou codando. Às vezes eu até faço assim, quando eu tô com muita pressa, eu só posso fazer mais tarde a mão no código, eu tiro o print do momento que ele falou tal coisa, só comento rapidinho no print para depois eu voltar dali e codar mesmo na mão, né? Na época era GoStack. E aí, eu sou cara de pau, eu tinha um amigo que trabalhava aí, que era o Dorli Neto. O Dorli! Caramba, Dorli! Deixa eu mandar. Ó, o Dorli. Não sei se essa parte vai no vídeo, mas o Dorli é maravilhoso. Que legal. Sim, muito querido. E aí eu falava pra ele o tempo inteiro, quando eu tava na Next Level Week, ai, caraca, tá muito fora, tá rodando. Aí eu via, primeira vez que eu tive contato com o React Native, por exemplo, e eu via funcionar no meu celular, e eu fiquei super apaixonada. E eu falava pra ele, sabe? Eu sentia essas coisas e corria pra ele pra falar, olha, tá funcionando, não sei o quê. E aí quando eu soube que ia abrir vaga pro GoStack, eu fiquei desesperada, porque na época eu não tava trabalhando ainda, tava sem grana, desistindo da minha agência, ou seja, pandemia acontecendo, tudo acontecendo. Nossa. E aí falei com o Dorli, falei, cara, quero muito fazer esse curso, não tô com essa grana, conversa com o pessoal aí, vê o que é que você consegue, se você consegue uma bolsa. E aí, conversando com o pessoal aí, ele conseguiu uma bolsa, sabe? Caraca! E eu ganhei uma bolsa, e foi assim que eu entrei na GoStack, e tô aqui consumindo até hoje. Já lançou o Ignite, e eu fico aqui, como eu sou mais de lenta, né, eu queria ter terminado até março pra ganhar os meus brindezinhos, mas não terminei, tô no finalzinho, falei, cara, eu vou no meu tempo, vou no meu ritmo, mas tô fazendo. E
Tanto que eu tô apegada. Começou a Ignite, eu não consegui migrar ainda, porque eu quero terminar a Stack. Tá muito gostoso construir aquilo, sabe? Caramba. Não sei se é lenta, se você for eu também sou, porque até hoje eu também não... Faltou aí eu dar a arrematada final. Porque eu entrei na Rocket enquanto eu estava fazendo também. Então veio muitas outras demandas para eu poder fazer. Acabou que a gente até construiu um bootcamp, mas não terminou o que a gente comprou. O legal é que você já até pontuou nessa sua fala. Aquele momento que você vê funcionando, né, que você viu o React Native funcionando, caramba, esse é o momento que eu acho que a gente... Vem uma dopamina, né? Parafraseando Felipe Deschamps, que bateu muito na tecla da dopamina na programação, mas vem uma dopamina danada que a gente fica muito feliz, cara, com essa conquista. Como eu te falei, eu tava vindo dessa jornada há 2 anos. Eu fiz alguns outros bootcamps, mas era muito assim, ó... Primeiro foi um empoderamento de perceber, porra, eu posso fazer isso, sabe? Dá pra eu aprender, dá pra ser mais do que eu me dediquei minha vida inteira, que foi comunicação, né? Que era o marketing. Então, o primeiro bootcamp que eu fiz era uma oficina de programação para não programadores. Então, foi pelo movimento Black Money, não sei se você conhece, é um movimento bem massa, depois pesquisa, você vai gostar. Então, foi o primeiro contato e eu entendi, nossa, dá pra fazer, sabe? Dá pra fazer um marketing diferenciado, era isso que eu pensava, vou fazer um marketing diferenciado, porque eu vou aprender como é que funciona esse troço. E aí, fiz um segundo curso, que foi o Gamma Academy, mas foi trabalhado naquela época, que era um mês, foi trabalhado muito como soft skills, sabe? E foi meu segundo contato com programação e já foi de cara React. E eu, opa, o que é que tá acontecendo? E aí, segurei minha onda, apliquei para um outro bootcamp, que foi a Reprograma. E aí, fiz a Reprograma, que eram 4 meses e meio estudando. Então, eu consegui... Os primeiros cursos foi meio que assim, olha, isso aqui existe. Na Reprograma, foi a sensação de assim, nossa, eu comecei a revisitar tudo que eu tinha visto antes muito rapidamente. E aí, consegui criar as minhas primeiras aplicações usando React, aquela coisa mais básica, sitezinhos estáticos, entender um pouco mais as coisas. Eu acabei o curso da Reprograma, então esses foram os cursos que eu fiz ao longo de 2019. Legal. E aí, quando eu acabei esse curso, eu tive que tomar uma decisão. Eu posso aplicar para uma vaga júnior agora e deixar a minha agência, que já era uma carreira que eu já tinha uma senioridade, ou não, eu continuo com a minha agência e vou estudando devagarzinho programação. E aí o que eu fiz? Toda bonita, toda faceira, tomei a segunda decisão. Fiquei estudando programação devagarzinho, sabe? Até que começou a pandemia. Em 2020 foi a pandemia, eu tinha mais tempo pra tava mais em casa, então não tinha tempo de trânsito, de deslocamento. Eu comecei, acho que todo mundo começou a se questionar muito sobre todas as áreas da vida, né? E aí eu me questionei também. E as propagandas da Next Level Week apareceram na minha cara. Eu falei, olha, eu vou fazer. A primeira eu comecei, não terminei. Aí essa de outubro eu fui até o final. Mas foi nesse momento que veio a decisão, sabe? E que eu falei, não, agora existe um próximo passo e eu quero dar esse próximo passo, sabe? E agora eu fui encerrando os contratos que eu tinha, né, de marketing aos poucos. Eu dediquei, assim, de outubro até dezembro, foi só estudar. Eu só estudava e aplicava para vagas, sabe? E foi aí que eu passei para uma outra empresa também de educação, que foi a Tribe. Fiquei lá um mês, mas ao mesmo tempo surgiu também a proposta da ThoughtWorks. E aí eu escolhi para ThoughtWorks porque eu já dava aula na Reprograma. Então agora eu queria também, para além de só dar aula e dizer, opa, você pode... também dizer, cara, eu também posso e é gostoso, sabe? E eu tô curtindo muito essa fase, porque agora eu tô aproveitando isso. O que os últimos 3 meses do ano passado, a decisão de ficar na frente do computador, estudando várias horas por dia, focando, agora eu tô colhendo esse resultado, porque recebi de presente de aniversário em janeiro o meu sim, bonitão, e o início, né, nessa empresa nova. Caramba, cara, o poder do foco, ele é incrível na nossa vida. Eu bato muito nessa tecla pros alunos. Eu sei que, assim, algumas pessoas têm que tomar a decisão que você falou, né? Poxa, eu tenho que ir levando numa mão, um pouco na outra, porque eu tenho muitas coisas a resolver na vida. Não dá pra eu, fazer só isso. Mas, cara, pras pessoas que podem,
né? Vou fazer só isso, o resultado vem, sei lá, 2, 3 vezes mais rápido, porque, cara, é isso, a sua vida se resume a isso. Eu acho que todas as distrações, você fala, cara, eu não posso me distrair com outra coisa, porque é isso aqui que é a minha vida, e se eu não gerar resultado nisso, eu não vou entrar no mercado, então eu tenho que estudar isso aqui. Cara, tem até uma história que é engraçada. Hoje eu dou risada, na época eu chorei, eu perdi até um namorado, sabe? Que não veio no ritmo, sabe? Ele tinha o ritmo dele, a vida dele e as prioridades dele, e eu fiquei realmente focada, então assim... Sim, cara, nossa, não deu espaço pra mais nada. Nossa. Eu lembro que tinha uma época também que eu queria passar num concurso que, cara, ainda bem que aqui em casa deu pra se conversar legal, porque, cara, era um foco assim, eu acordava 3 da manhã e eu estudava até as 9, que daí era mais ou menos o horário que meus filhos já estavam fazendo muito bagunça. Aí eu ia dormir um pouquinho, acordava pra almoçar, de tarde de novo, aí lá pelas 6, 7 eu já tava indo dormir já. Então, só que assim, era um foco de 2 momentos de estudo muito focado na minha vida. E veio o resultado que eu, passei no concurso federal, que era Polícia Federal, em 2 meses de estudo, né? Então, tipo, 1 mês preparando a parada, 1 mês estudando a fundo a parada de direito lá e, cara, entrei. Uma coisa louca. Só que assim, é o que eu descubro sobre o foco. Cara, é muito engraçado isso. Mas eu não tinha essa noção para o desenvolvimento, né? Eu fui ter essa noção quando eu vi o Diego fazendo a propaganda. Tipo, cara, eu perdi muito tempo com outras tecnologias. Eu perdi muito tempo. Aí eu falei, caramba, eu não tinha parado pra pensar que se eu focar numa tecnologia, eu vou ter um resultado mais incrível. E aos poucos a gente vai linkando essas coisas. Eu sei que não é possível pra todo mundo, de primeiro assim, conseguir focar, mas... as coisas acontecem e dá muito bom, né? Não, com certeza. Nossa. E esse lance do foco também na tecnologia é incrível, porque eu entendi que eu conseguiria construir coisas incríveis aprendendo primeiro JavaScript, porque eu tive a chance de estudar outras tecnologias nesses 2 anos, sabe? Sim. Mas são 2 anos estudando JavaScript em tudo que é canto, Nossa. com React Native, com Node.js, agora TypeScript também, né? Com Bootcamp E agora eu sinto muito mais segurança pra dizer que eu tenho proeficiência, ou pelo menos tô chegando lá, sabe? Que eu tô nesse caminho pra proeficiência, digamos assim, Legal. com JavaScript. Eu gosto muito também de passar por essa palavra segurança, né? A gente ganha essa segurança conforme a gente vai estudando, só que ao mesmo tempo a gente ganha uma insegurança, ou não é? Porque a gente começa a ver que a gente não sabe tudo aquilo, a gente fala, cara, como assim? E eu queria só pontuar isso, porque é super normal. Cara, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem que estudar mais, só que o estudo focado, tal, no fundo, a gente vai saber resolver mais coisas, apesar de ficar uma vozinha falando, cara, tem que estudar muito ainda, né? Não acontece com você? Porque você tá 2 anos, é legal. Cara, o tempo inteiro, essa é a sensação. Quanto mais eu leio, quanto mais eu assisto aula, mais eu percebo que eu preciso mais estudar, ler e assistir aula, sabe? E para além disso, colocar em prática. Cara, vamos puxar o fio aí que você era professora. Então você foi professora na própria Reprograma ou não? Sim, como que funciona? Você acaba o bootcamp, que é numa ONG. A turma que eu fiz foi na estação hacker do Facebook. Era toda uma estrutura assim que te possibilitava realmente mudar sua cabeça. Pra você dizer, porra, eu me vejo trabalhando numa empresa, num prédio. Eu ainda brinco assim, um prédio desses na Paulista. Nossa! Então... E aí, depois que você se forma, você pode voltar como mentora, monitora das aulas. Então você volta e você vai ajudando ali com as aulas. E aí surgiu a oportunidade, ainda ano passado, quando eu estava nesse foco de estudar muito, e eu comecei a compartilhar isso, elas me convidaram para dar aula. E era aula de Node. E eu tava já estudando Node com vocês, né? E eu fiquei, nossa, sério, eu acabei de aprender isso aqui agora, vou dar, não vou dar. E eu falei, cara, eu vou, porque as meninas estão começando agora, nunca viram isso. E de verdade, não há nada que você saiba tão pouco que você não consiga passar adiante, sabe? Nossa. E aí, com essa insegurança mesmo, e certeza de que eu ia dar o meu melhor, eu fui. E deu super certo, foi um resultado super incrível. E aí depois outro desafio, uma outra turma me convidou para dar aula de React. E aí foi que eu surtei mesmo, eu falei, nossa, como é que é isso, meu Deus? E deu certo, as meninas construíram coisas no projeto final, coisas melhores do que eu faria, sabe? E essa é a sensação, quando você vê alguém que aprendeu com você fazendo melhor que você. Cara, o que eu mais espero dos meus alunos é que eles superem cada vez mais. E agora me fala uma coisa, né, que é muito legal a gente deixar isso para as pessoas. Você não tem um estudo de ser professora. Você não é pedagoga, né? Você não estudou uma faculdade para ser uma professora, assim como eu também não. É ou não é? Mas a gente aprende muito mais ensinando, né?
Tem gente que aprende ouvindo, que aprende vendo, mas eu costumo aprender muito mais quando eu tô passando para alguém, sabe? Porque eu preciso legal. formular todo um pensamento para contar aquela história ou aquele conceito, ou para provar que aquela lógica vai dar certo. E quando eu faço isso, aí sim parece que cai a ficha, né? Olha, eu entendi de fato esse tal desse troço aqui. Sim, sabe? cara. Sim, eu super lembro de vários conceitos que deixam por aí. Por exemplo, a pirâmide de Glasser, eu acho que é isso, William Glasser, que ele fala muito sobre... Tem gente que aprende assistindo, ouvindo, sinestésico. Aí quando você começa a discutir, né, debater com alguém, você tá aprendendo mais. Quando você começa a revisar, você tá aprendendo mais. Quando você consegue passar pras pessoas, cara, é aquela pirâmide que, assim, a maior parte do aprendizado tá quando você passa pras pessoas. E a outra que eu lembro, eu acho que são 4 passos ou 6, eu não lembro, que é assim, você vai estudar, você vai entender, você vai revisar, você vai passar pra alguém. Você vai passar pra alguém bem mastigado. E nesse momento, você vai perceber falhas, talvez, no seu jeito de passar, que você vai estudar mais e melhorar essas falhas, e aí então você volta no ciclo de novo, continua estudando, continua melhorando, e chega uma hora que aí não tem como, você aprendeu mesmo aquela parada. É muito legal ter uma visão de uma outra professora aí também, pra gente poder ver como é que é justamente o seu estudo, né, como que você vai pegando, e aí olha que legal, seu desafio, né, você pegou o negócio, você acabou de aprender, você entendeu que você pode dar o seu melhor porque alguém vai poder aprender com aquilo, ainda que você não saiba o universo inteiro. Assim começou comigo também na Rocket, eu não sabia tudo, muito longe de eu saber tudo hoje, imagina quando eu comecei. Então eu sabia um pedacinho e eu ia lá e ensinava o pedacinho, colhia os feedbacks, via o que podia melhorar, ensinava outro pedacinho, e assim vai, cara, e não tem como, a gente acumula muito conhecimento, né? Então já aí um método de estudo pro pessoal, procura ensinar, dá um jeito de procurar ensinar, escrever artigo, fazer vídeo, eu não sei como, né? Participar, se for menina que tá assistindo agora, participa do podcast, procura Simara, pra poder ir trocando essas ideias, porque isso vai melhorando, né, o fluxo. E seus desafios na ThoughtWorks? Você continua estudando, obviamente. A gente nunca para, never stop learning, né? Mas seus desafios, assim, você sente que tá alinhado com o que você tá estudando hoje? Total, sério. Quando eu entrei na ThoughtWorks, eu entrei por um programa que chama Desenvolve, como eu te falei, que é para cantar início de carreira. Tinha aulas e tinha um projeto que a gente tinha que colaborar. E o projeto era em Java, era orientação a objeto, e assim, foi a primeira vez que eu vi. Não primeira, segunda, vamos dizer assim. Mas eu conseguia lembrar das coisas que eu via no curso, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo sendo com Node.js, a gente tá fazendo também orientação a objeto, sabe? E aí, por exemplo, para usar o Insomnia. Então, já cheguei testando aqui minhas rotas funcionando, e eu falei, isso aqui foi do curso. E agora, por exemplo, eu tava focando muito o TDD. E é no momento que eu tô do curso, eu tô no finalzinho da Rocket, da GoStack com TDD, e era o que eu tava estudando na própria empresa, sabe? Então, teve uma outra aula também, DDD, que é como a gente trabalha, Solid também. Então, assim, são coisas que eu tô vendo no curso, mas que eu também tô vendo no dia a dia da empresa. Você passa pra mim uma visão que, pô, eu tô dentro, eu sei disso, mas quando você fala, eu arrepiei você falando assim, eu falei, cara, como pode, tipo, o curso tá tão linkado ao mercado, ele tá realmente sendo reflexo do mercado, e tá a prova aí você falando, cara, eu tô fazendo no mercado totalmente o que eu tô aprendendo no curso, e uma coisa liga a outra e te coloca no próximo nível. Nossa, cara, é sensacional. Obrigado, Diegão, por sempre fazer essas coisas pra gente. Sensacional, cara. Você tá ali trabalhando durante o dia e à noite você tá estudando. Então, quer dizer, pra você é importante continuar estudando mesmo. É isso, né? O tempo inteiro. Antes de entrar na empresa, eu tava conseguindo acordar antes das 5 da manhã. E era o horário que eu estudava. Eu estudava, tipo, de umas 5 da manhã até umas 10, sabe? E aí ia cuidar da casa, ou me exercitar, fazer alguma coisa que não fosse ficar na frente do computador, pra na parte da tarde voltar. Mas agora, como eu tô das 10 às 19 com a empresa, nesse momento que eu tô da empresa, eu posso trazer coisas para estudar dentro do meu horário de trabalho, mas para além disso, eu tô à noite também, ou de manhã antes de entrar. Então eu sempre tento encaixar 2 horas por dia ou um pouco mais, sabe? E fim de semana também, desculpa, gente, mas... Eu também. Então toca aí, a gente tá junto nessa. Que eu sou super... Cara,
Não, total, meu. Eu falo pro pessoal, eu falo, cara, eu acho legal, assim, quem consegue ter vários hobbies, consegue jogar, tipo, vou jogar um game, vou... Mas, cara, o meu hobby é a própria programação. Eu não consigo, cara. Pra mim é divertidíssimo demais. É um passatempo também. Quando eu tô estressado, eu vou programar. É bizarro, mas... Eu tô estressada, vou programar, fico mais estressada, mas fico mais fico Aí rindo. você entra em loop, né? E olha só, a gente falou aqui de foco, sensacional o foco. A gente falou sobre o estudo constante, o Never Stop Learning, que a gente bate muito na tecla. A gente falou um pouco, mas eu quero falar mais sobre comunidade. Você tem a sua comunidade, que é o seu podcast, as suas meninas, a comunidade que você veio... E você ainda participa no Reprograma? Como é que é? Sim, ainda participa, dou então, aula, ainda participo mais da uma comunidade sensacional. Gama Academy também. Como? Gama Academy. Gama Academy, mais uma. E, cara... E a gente... Não, sensacional, porque a gente acredita que pilar da educação é comunidade também. A gente pode ir mais rápido sozinho, mas a gente vai muito mais longe com alguém do lado. E legal que você se circula, então, de várias pessoas. Como é que você vê essa ideia de comunidade? Você acha que é possível alguém olhar e falar assim, eu não preciso de comunidade, eu vou sentar no meu computador sozinho ou sozinha, não quero olhar pro lado e só vou estudar sozinho. Você acha que é possível essa pessoa ir muito longe? Cara, ela até vai longe, mas ela sabe, não sei se é consistente, sabe? Não sei se é legal. consistente, não sei também se a velocidade vai ser outra, mas o fato é que quando você tá acompanhada, contar essas histórias, sabe? E ter essa afinidade, Sim. com outras pessoas. Por exemplo, tem um canal com a minha amiga que chama Canal Aberto para Passar Raiva. E aí, é quando a gente encontra um erro desses, como eu te falei, a gente vai lá e fala nesse canal. Então, é esse tipo de troca, sabe? Pra além de entender melhor, como eu te falei. Agora eu tô em uma outra comunidade, né? Que é a própria ThoughtWorks. Então, assim, eu tô realmente sempre me fortalecendo e trocando com essas pessoas e fazendo com que essa troca me leve também para um outro nível, mas de forma consistente. Eu sei que eu não vou voltar atrás, porque, por exemplo, quando eu demoro de liberar um episódio do meu podcast, começam a vir perguntas e provocações, cadê o episódio? Então, muita gente que eu sei que tá se inspirando. E para além disso, eu me inspiro também em uma outra amiga, que ela acabou de entrar na XP, por exemplo. Ela fez reprograma, porque eu indiquei, falei que existia o programa, ela foi lá, fez o processo seletivo, passou, fez o bootcamp. E aí, essa semana, na segunda-feira, eu acho, eu tava meio desmotivada, eu falei, não tô legal hoje, pandemia, né, quem é que tá legal? E aí, não estudei. Aí, quando foi mais tarde, ela mandou mensagem, estudei o final de semana todo, hein, você me inspirou. E eu falei, cara, como assim eu tô desmotivada? Não tô não, bora lá. Sabe? Já Cara, é a visão do outro, é o aprendizado junto com o outro, porque você vai ter sempre a sua visão, você tá olhando aquele prisma pelo seu ângulo, mas quando você traz alguém de outro ângulo, nossa, fora esse negócio de se motivar, eu lembrei de uma frase aqui, né, tipo, uma brasa fora do fogo, ela vai apagar, uma brasa junto com outras brasas, elas fazem mais fogo, caramba, né? Tipo, aquela outra que eu lembrei aqui também, eu tenho que guardar essas daí pra eu falar das outras vezes, não ficar tão... ficar jogando tudo numa só, mas as aves de mesma plumagem voam juntas, elas não voam separadas, as aves elas voam em bando pra chegar num... Cara, se é na natureza a gente vê essas coisas, isso é natural, por que será que a gente às vezes quer se desvencilhar do natural, querer quebrar isso e falar, não, eu tenho o meu jeito, eu não quero ver do outro lado? Quer dizer, a gente aprende muito com a comunidade. Essa comunidade da Rocket, pra você fez sentido? Quando você entrou, você participava ou você participa? Como que funciona pra você a da Rocket? Faz muito sentido. Eu ficava meio assim de perguntar, porque eu achava, só tem pessoa foda, não vou perguntar muito não e tal. Mas teve um dia que eu fiquei mais de 2 dias com um erro que eu não conseguia resolver. E eu falei, não é possível. Aí eu falei, vou perguntar. Tipo assim, em menos de não sei quantos minutos já apareceu o Elias Gabriel. Alô, Elias! Alô, Elias! Grande Elias. E já me respondendo, sabe? Faz muito sentido participar das comunidades. Na época da Next Level Week também,
Como eu tava sempre atrasada, eu sabia que se eu fosse lá procurar, já tinha gente que tinha passado pelo erro que eu ia passar. Então, assim, quando eu encarava um desafio e eu não conseguia entender alguma coisa, eu ia na comunidade, pesquisava, falei, aqui, ó, era isso mesmo, e continuava. Então, assim, faz muito sentido pra mim, sabe? E ter alguém sempre pra falar. Tem a Letícia também, que é uma pessoa que veio pelo Instagram e hoje a gente troca ideia de estudo. E a gente fica, tá fazendo qual? Porque ela tava fazendo também Gostec e agora ela tá fazendo Ignite. E aí, quando ela começou, ela já vai me chamar. Semara, comecei aqui, bora e tal. Então, faz total sentido pra mim fazer parte dessas comunidades e crescer com elas, sabe? Geralmente, a gente gosta de sempre permear essa conversa do Alumni nesse ciclo onde a gente percebe que foco, o estudo constante, a comunidade, né, esse aprendizado que a gente vai tendo, isso faz todo sentido, os seus desafios, né? Me fala mais um desafiozinho que você sente, assim, no seu trabalho, né, ali na ThoughtWorks, e que você percebe que você consegue superar por causa do seu estudo, por causa desse seu foco. A forma como eu aprendo coisas novas de maneiras mais rápidas. Vou te explicar. A minha vida inteira, eu soube que era Git Flow e que você nunca tinha que commitar na master. Você nunca tinha que, sabe, trabalhar na master. E aí eu chego na empresa e elas falam que não, ó, é trunk-based. Então, assim, você trabalha na principal. E aqui a gente faz CI/CD, feature toggles. E eu, oi? Oi? Então, como é isso? É possível? É sério? É verdade? E fora aquele medo de você ter que subir código na master, sabe, todo dia. E ter que parar, respirar e saber que existem vários caminhos para resolver um problema. E dizer, não, vamos lá, é um conceito novo, é diferente do que você já fez a sua vida inteira nesses 2 anos, né? Vida inteira, como se fosse grandes dias. É diferente do que você aprendeu nesses 2 anos, é um novo caminho, então respira, porque é uma coisa nova e você vai aprender a fazer, sabe? E foi incrível, porque em alguns momentos já estava eu liderando mostrar como é que desligava ou ligava uma feature toggle usando o Insomnia, sabe? Cara, que legal, então, foi um grande desafio e que foi incrível me conhecer, a forma como eu sei lidar com os problemas e encará-los e aprender abordagens para resolver, sabe? Existem diversas formas de se fazer as coisas. A gente estuda, a gente aprende, e aí a gente pega, sei lá, um livro, por exemplo, né? E um livro vem cheio de opinião. E aí você grava aquele livro na rocha e fala, é só desse jeito. Cara, quando você enfrenta o mercado, ele mostra pra você que não é assim. Você aprendeu de um jeito, é um dos jeitos que você tem de fazer tantas e tantas coisas no mercado. Por isso que algumas coisas a gente até meio que não entra em discussão. A gente entende como que é o lado do outro, como é que o outro resolve e, cara, guarda isso, né? A gente guarda esse conhecimento, porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar daquele, talvez, que tá fazendo daquele jeito. Então, toda empresa que eu trabalhei, eu lembro, cada uma tinha um ritmo de se fazer as coisas no Git, por exemplo. Tinha outras que não tinha Git, tinha outras que tinha, sei lá, o SVN, que é mais antigo. Então, quer dizer, eu não tenho como chegar e olhar e falar assim, cara, eu aprendi, eu estou pronto, 100%, é desse jeito, eu vou dar aula agora, de tanto que eu sei. Cara, você vai chegar no mercado e o mercado vai te ensinar. Aí você vai perceber uma coisa, a gente é sempre um aluno. A gente é sempre um alumni, né? A gente sempre tá estudando, sempre tá sendo aluno, porque quem tá ensinando pra gente realmente é a vida, cara. Não tem como, né, amiga? Não, com certeza. Isso é incrível, assim. Caramba. Eu acho que essa é a sensação. De tudo que eu posso falar aqui hoje é essa. A gente vai ser estudante pra sempre. E que Exatamente. bom, sabe? Que bom. Que bom. Eu gosto muito disso, eu me sinto vivo. Sim. Estamos chegando no fim, né, de mais um episódio, mas a gente gosta de, no fim, deixar alguma coisa que você olhou de tudo que a gente conversou, ou que você entende da sua jornada, e que você gostaria de compartilhar com as pessoas, alguma coisa que a gente deixou de falar. Tem uma autora que eu gosto muito, que chama Cidinha da Silva, e ela escreveu algumas obras, dentre elas um livro de contos que chama Uma Exu em Nova York. Uma frase que eu levo pra sempre, acho que todos os dias com programação, eu gosto muito de falar essa frase, que é: não tema, foi virada a página, tens agora um livro a escrever. Então é esse o recado que eu deixo pra escrever novos livros todos os dias. A gente tem essa possibilidade de fazer isso todos os dias na nossa carreira, na nossa vida pessoal, então é o que eu deixo assim de aprendizado. Nossa, amiga, eu vou tirar disso a hashtag que a gente sempre deixa, né, uma tagzinha.
cara, escreva o seu livro. O que você acha? Hashtag escreva o seu livro. Né? Isso. Porque tem muita gente que não é protagonista da própria história. Tem muita gente que tá fazendo parte ali do que tá acontecendo no mundo e não tá pegando a sua vida e falando, cara, é minha vida, eu vou investir na minha vida porque faz sentido. Então, caramba, eu vou ter que assistir de novo esse pedaço que você falou, porque foi lindo. Coloca aí pra gente saber que você chegou até aqui, que você tá aprendendo com a Simara, com a história dela, com a jornada dela. Assim como eu estou sentindo, cara, mega abençoado. Não foi uma nem duas vezes que eu me arrepiei enquanto ela tava contando as coisas aqui. Que vocês vissem aqui, cara, eu fico pirado. Simara, obrigado pelo seu carinho, né? Por todo esse seu tempo, sua atenção dedicada pra gente. Por deixar essa mensagem, essa sua jornada e essa história que eu tenho certeza que não é só o impacto que você já tem feito, mas vai fazer ainda mais um vídeo na sua história, no seu livro escrito, que vai durar para ir pro resto da vida e quem sabe, enquanto esse vídeo estiver no ar, chamando mais pessoas e conquistando mais pessoas com a sua história. Obrigado, Simara. Ai, cara, eu que agradeço. Sou muito sua fã da Rocket City. E tô muito feliz com o convite. Caramba, tamo junto total. Valeu. Pessoal, obrigado a cada um de vocês por terem assistido. Deixe seus comentários aí. Um abração do Maicão e até o próximo episódio do Alumni. Tchau, tchau.